Pessoal, a segunda parte da oitava semana da nossa disciplina, o que a gente vai ver? A gente vai continuar nosso trabalho em segurança em redes de computadores, falando da gestão de redes de computadores, onde a gente vai falar sobre segurança e agora especificamente sobre política de segurança em redes de computadores. Então, o que é o objetivo da política de segurança em redes é garantir que os recursos de informática e informação sejam utilizados de maneira adequada. O usuário deve conhecer as regras para a utilização da informação de maneira segura. A política deve ser clara o bastante para fornecer aos interessados informações suficientes para saber se os procedimentos descritos são aplicáveis a ele ou não, utilizando linguagem simples e de fácil entendimento por todos. A política deve implantar controles para preservar os interesses dos funcionários, clientes e demais parceiros contra danos que possam acontecer devido à falha de segurança. Ela deve descrever as normas de utilização e possíveis atividades que possam ser consideradas como violação do serviço e, portanto, consideradas proibidas. Então, o que é a política de segurança? Na verdade, o administrador de rede, junto com a sua equipe, ele vai definir o que você pode fazer e o que você não pode fazer numa rede de computadores. Quais são as maneiras de você trabalhar essa política dentro da sua rede, E aí vai ser informado para as pessoas que trabalham naquela rede até onde elas podem ir, o que elas podem fazer e o que elas não podem fazer, tá certo? Para poder funcionar a questão da política, tá certo? Por isso que ele fala de maneira clara, Ela deve ser implantada de maneira clara e colocar os controles, ou seja, ele vai controlar o e-mail, ele vai controlar o tipo de impressão, ele vai controlar as estações de trabalho, ele vai controlar a internet. Então isso aí é importante que as pessoas sejam cientes que elas estão participando de uma política e elas têm também que ajudar nessa questão. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entender um exemplo, são alguns exemplos, não quer dizer que todas as empresas vão estar implantando esse tipo de política. A gente só pegou um exemplo e vai tentar explicar para vocês. Então o primeiro exemplo que eu estou mostrando aqui é um exemplo de política de segurança da estrutura de informática. Então a política de segurança da estrutura de informática, ela abrange alguns itens relacionados à estrutura, política de utilização de rede, administração de contas, senha, correio eletrônico, acesso à internet, uso de estação de trabalho, utilização da internet, dentre outros. Inicialmente, na política de utilização da rede. Esse tópico visa definir as normas de utilização da rede que abrange o login, a manutenção de arquivos no servidor e as tentativas de acesso não autorizado. Então, não são permitidos, nesse caso, tentativa de obtenção de acesso não autorizado, tais como tentativa de fraudar a autenticação de usuário ou segurança de qualquer servidor da rede ou conta. Isso inclui acesso a dados não disponíveis para o usuário, conectar seu servidor ou conta cujo acesso não são expressamente autorizados ao usuário ou colocar à prova a segurança de outras redes. Não são permitidos tentativa de interferir no serviço de qualquer outro usuário do servidor ou rede. Isso inclui ataques e tentativa de provocar congestionamento em rede, tentativas liberativas de sobrecarregar um servidor e tentativa de invadir um servidor. Então, dentro da rede, ela vai ter esses logins. Então, é preciso que eu tenha um login e aí o meu tipo de acesso vai ser controlado. Eu vou ter um acesso autorizado a algumas coisas e autorizado a outras não. E qualquer tipo de invasão, de tentativa de pegar a senha, de acertar a senha, vão ser monitorados, tá? Antes de ausentar-se do seu local de trabalho, aqui já está dando um exemplo para a pessoa que utiliza, que está usando a rede, o usuário deve fechar todos os programas de uso, evitando dessa maneira o acesso por computadores por pessoas não autorizadas e, se possível, efetuar o logout ou logoff da rede ou bloqueio do computador através de senha. Então, o ideal é que, se você está usando o computador e você entra com o seu login na senha, por exemplo, você tem uma senha sem o seu login aluno e uma senha, sei lá qual, você entrou naquele computador, então, por exemplo, sua matrícula, o seu endereço. Quando você entra naquela máquina, se autenticando sendo você é responsável por tudo que acontece naquele computador. Então, por isso que ele está dizendo que quando você sair, feche os programas e saia da rede. Porque alguma coisa que acontecer, quando estiver usando o seu computador no seu login, você é o responsável. Então, o usuário deve fazer manutenção do seu diretório pessoal, evitando acúmulo de informações necessárias. Materiais de natureza pornográfica e racista não pode ser exposto, armazenado, distribuído, editado ou gravado através de recursos computacionais da rede. Então isso é crime, pessoal. A pessoa pega material pornográfico, está acessando, está armazenando no seu computador, isso é crime. Só em estar vendo e fazendo esse tipo de coisa já é crime. Outra coisa que ele pode colocar na rede é dizer que jogos ou qualquer tipo de software aplicativo não pode ser gravado ou instalado no diretório pessoal do usuário, no computador local ou qualquer outro
diretório da rede. Então, nesse caso, os jogos aqui nessa rede ele é proibido. Na maioria das redes também, principalmente nos trabalhos, né, em empresas. Outro exemplo está proibida a instalação e remoção de software que não seja devidamente acompanhado pela equipe técnica da área de TI, autorizado formalmente pelo coordenador responsável pela área do solicitante, tá? Então, esse aqui é o controle maior que eles fazem na rede. Para funcionários e demais colaboradores, é obrigatório armazenar os arquivos inerentes à empresa no servidor de arquivo para garantir a cópia de segurança dos mesmos. Por exemplo, se lá está querendo dizer se a empresa ela quer que sempre você instale, armazene os documentos que você está fazendo na empresa em um diretório para depois eles fazerem um backup, uma cópia de segurança. É proibida a abertura de computadores com qualquer tipo de reparo, seja em departamento ou laboratório. Caso seja necessário reparo, isso deve ser feito pelo departamento técnico da área. Então, está dizendo que os computadores não podem ser consertados, corrigidos, corretivos nele, sem que seja uma pessoa apropriada da empresa. No caso, uma política de segurança em relação à administração de contas, né? Como é que funciona? Vamos dar um exemplo que pode acontecer ou não em algumas empresas. Então, o primeiro tópico, ele visa definir as normas de administração da conta, que se refere a criar, fazer a manutenção e desativar. Por exemplo, vai criar uma conta de um usuário que está entrando agora na rede, funcionário novo. Ele vai fazer a manutenção, vamos ver se essa conta está bem usada, está usando direitinho. E caso o funcionário ou um estagiário ele esteja saindo da empresa, então vai ser desativado aquela conta. Então, é reservado o direito de desativar uma conta de usuário por parte da equipe de segurança. Então, o pessoal vão ter usuários, administrador da rede que vai poder fazer isso, né? Em que caso a conta vai ser desativada? Se a pessoa que está usando a internet está fazendo algumas coisas, também ele pode ser desativado, no caso. Incidente suspeito de quebra de segurança nas contas de usuário. Reincidência de quebra de senha por programas utilizados pela equipe de segurança, quer dizer, você instalou computadores que não era para instalar, tá certo? E aí são exemplos dessa questão de administração de rede. Outra coisa importante é a política de senha. É muito importante a questão da senha dentro da rede de computadores. Então, as senhas são utilizadas por todos os sistemas e são consideradas necessárias como meio de autenticação. A eficiência das senhas depende do usuário, pois eles podem escolher senhas óbvias e fáceis de ser descobertas. Nesse caso, alguém quiser acessar a senha, basta ela pegar o nome daquele usuário e uma senha, por exemplo, 1, 2, 3, 4, super simples, né? Ou ainda compartilhar com outros colaboradores, não mantendo o sigilo necessário, tá ok? Continuando, as senhas, elas são um meio de comunicação comum de validação de identidade do usuário para obtenção de acesso ao sistema de informação serviço. A concessão de senha deve ser controlada da seguinte forma: senhas temporárias devem ser alteradas imediatamente, não deve ser armazenada de forma desprotegida. A senha deve ser redefinida pelo menos a cada 2 meses para usuários comuns e a cada mês para usuários de acesso mais restrito. A senha deve ser bloqueada após 3 a 5 tentativas sem sucesso, sendo que o administrador da rede é o usuário que deve ser notificado sobre essas tentativas. Então, se um computador, a pessoa está tentando colocar sem login umas 5, 6 vezes, né? Quer dizer que aquela pessoa ela não é pertencente àquela rede. Então, ele está querendo invadir, está querendo adivinhar para poder entrar na rede. Então, a responsabilidade do administrador do sistema inclui cuidados na criação, alteração das senhas do usuário, além de manter atualizados os dados dos mesmos. Então, algumas políticas aqui. Tudo pode ser executado com a senha do usuário, do sistema será de inteira responsabilidade do usuário. Então, quando você colocou a senha, você está usando aquele computador, está dizendo que tudo que você está fazendo é responsabilidade sua. As senhas são efetivas apenas quando usadas corretamente. Sua escolha e uso requer alguns cuidados. Não utilizar palavras que estão no dicionário, não utilizar informações fáceis de ser obtidas, bairro, telefone, nome da rua, cidade. Não utilizar a senha somente com dígito ou com número. Tem que usar os dois, número e dígito. Não usar pelo menos 8 caracteres, misturar maiúsculo e minúsculo, misturar letras e caracteres especiais, né? Incluir pelo menos um caractere especial, utilizar um método próprio para lembrar da senha, de modo que ela não precisa ser escrita em local nenhum. Então, você cria uma senha que não precisa você estar anotando. Você mesmo memoriza e associa com alguma coisa. Não anotar sem papel, né? Ou outro meio de registro fácil. Não utilizar o nome do usuário como senha. Não utilizar o primeiro nome do meu sobrenome como senha. Não utilizar o nome de pessoas próximas como pessoa, filho, amigos. Não usar senha com repetição do mesmo dígito ou da mesma letra. Não fornecer senha para ninguém, né? E utilizar senhas que sejam digitadas rapidamente, sem necessidade de olhar para o teclado. Então, aqui são algumas dicas de senha. Quanto à questão da política de utilização de e-mail, o tópico visa definir, dentro da política de segurança da rede, existe também a utilização de e-mail, né? Então, ela engloba desde o envio, recebimento e gerenciamento de contas. Todos os usuários de e-mail devem tomar ciência que a internet ela opera em domínio público e que estão sob o controle da equipe técnica de TI.
As mensagens podem estar sujeitas a demora e serviços potencialmente não confiáveis. Grande parte da comunicação do dia a dia passa através de e-mails, mas é importante também lembrar que grande parte das pragas eletrônicas atuais chegam por esse e-mail. Os virtuais atuais são enviados automaticamente. Isso significa que o e-mail de um cliente, parceiro ou amigo pode conter vírus. Então, como é que fica a questão da utilização de e-mail numa empresa com relação à política de segurança pública? O e-mail deve ser utilizado de forma consciente, evitando qualquer tipo de perturbação a outras pessoas, seja através de linguagem utilizada, frequência e tamanho das mensagens. O envio de e-mail deve ser efetuado somente para pessoas que desejam recebê-los. Se for solicitada a interrupção do envio, esse deve ser acatado e o envio não deverá mais acontecer. É proibido o envio de grande quantidade de mensagens, seria no caso um spam, de acordo com a capacidade técnica da rede, seja prejudicial ou gere reclamação de outro usuário. Isso inclui qualquer tipo de malha direta, como por exemplo, publicidade, comercial não, anúncios informativos ou propaganda política. É proibido reenviar ou qualquer outra forma de propagar mensagens em cadeia, independente da vontade do destinatário de receber tais mensagens. É proibido o envio de e-mail mal intencional, conhecido como mail bomb, enviar várias milhares de mensagens idênticas para uma caixa de correio eletrônico, ou sobrecarregar um usuário, site ou serviço com e-mail muito extenso ou números anexos ou anexos muito grandes. Então, como é que fica a questão também de política de acesso à internet? Esse tópico visa definir a norma de utilização da internet que abrange a navegação em site, download e upload de arquivos. A internet ela é uma ferramenta de trabalho que deve ser usada para esse fim pelos funcionários, não sendo permitido seu uso para fins recreativos durante o horário de trabalho. Então é importante que tem gente nos Estados Unidos, até no Brasil, que já perdeu o emprego devido a estar usando a internet dentro do trabalho com fins recreativos, jogando, acessando sites proibidos. E aí, como ele estava sendo monitorado pelo administrador da rede, acabou acontecendo isso. Então, somente navegação de sites é permitida. Casos especiais que exigem outro tipo de serviço, como download de arquivos, deverão ser solicitados diretamente à equipe de segurança com autorização do supervisor do usuário, A utilização de programas como Internet Explorer ou outro software deve ser homologado pelo TI, dizer qual é o browser que está autorizado a usar naquela rede. Não será permitido software de comunicação instantânea não autorizado, tipo bate-papo, ficar batendo papo durante o trabalho com o programa instalado no seu computador. Acesso a sites com conteúdo pornográfico, jogos, bate-papo, apostas serão bloqueados e as tentativas de acesso serão monitoradas. Então, um tipo de rede que ele pode fazer, ele já bloqueia os bate-papo, as redes sociais, os sites pornográficos, e caso alguém tente acessar, ele é notificado e a pessoa é chamada para conversar porque está querendo acessar aquele site no horário de trabalho. O uso das estações de trabalho, cada estação possui códigos internos, que são um computador que vai estar trabalhando diretamente com o servidor, permite que ela seja identificada na rede. Seja assim, tudo que for executado na estação de trabalho será de responsabilidade do usuário. Por isso, sempre que sair do computador da estação de trabalho de frente, o usuário deve ter certeza que efetuou o logoff ou bloqueou a estação de trabalho. Então, não utilizar nenhum tipo de software hardware sem utilização da TI. Não é permitido gravar nas estações de trabalho MP3, filme, fotos, softwares com direitos autorais ou qualquer outro tipo que possa considerar pirataria. Em relação ao uso da política de impressora, que também existe essa política de segurança, ela visa definir as normas de utilização da impressora disponível na rede. Ao enviar o arquivo para impressão, o usuário deve imediatamente verificar se foi solicitado que está disponível na impressora, não deixando documentos na bandeja da impressora mais tempo do que o necessário. Se a impressão der errado e o papel puder ser reaproveitado na sua próxima tentativa, recolocá-lo na bandeja de impressão. Caso contrário, se o papel servir para rascunho, o usuário deve levá-lo para a mesa. Se o papel não puder ser reaproveitado, deve ser picotado ou jogado no lixo, porque muitas vezes naquele papel tem uma informação sigilosa importante da empresa. E se alguém pegar, aí pode ser que segredos da empresa estão indo para a mão de outras pessoas, Quando não for picotado, houver picotadora de papel disponível. Então, a política de uso da impressora. Se a impressora emitir alguma folha em branco, ela deve ser recolocada na bandeja para nova utilização. Manter a impressora sempre abastecida de papel, evitando o acúmulo de trabalhos na fila de impressão, prejudicando as solicitações. Utilizar a impressão colorida somente quando estritamente necessário e sempre na versão final de trabalhos e não nas impressões intermediárias ou rascunhos. Então, em relação também à política que a gente tem que saber, é a questão da política de segurança física, Nesse item serão abordadas a segurança física dos equipamentos de informática e das informações manipuladas pela instituição, tá ok?
Então, dentro desse controle físico, de segurança física, a gente tem um político de controle de acesso. Porque existem áreas que merecem maior atenção quanto ao controle de entrada de pessoas, como o departamento que manipula informações confidenciais ou equipamentos que devem ter sua segurança física assegurada, como a sala de servidor. Imagine uma pessoa não autorizada a entrar na sala de servidores e desligar os equipamentos, né? Então, isso seria um dano muito grande à empresa. Convém que o acesso a essas áreas seja controlado de forma apropriada para assegurar que somente as pessoas previamente autorizadas têm acesso liberado. As instalações utilizadas para fins especiais que abrigam equipamentos importantes exigem maior proteção que o nível normalmente oferecido. As instalações da equipe de TI devem buscar e ser construídas buscando minimizar o acesso público direto aos riscos ao fornecimento de energia e serviços de telecomunicações. As regras gerais. Apenas pessoas autorizadas devem ter acesso às instalações da equipe, sendo que todos os funcionários colaboradores devem usar crachá de identificação. A temperatura, umidade e ventilação das instalações que abrigam equipamento de informática e de comunicação deve estar de acordo com os padrões técnicos especificados pelos fabricantes dos equipamentos. No caso de perda de chave de departamento ou laboratório, a coordenação responsável deve ser informada imediatamente para que possa providenciar a troca das fechaduras. No caso da política de mesa limpa e tela limpa, a política de mesa limpa deve ser considerada para todo o departamento e seguida por todos os funcionários colaboradores, de forma a garantir que papéis e mídias removíveis não fiquem expostos ao acesso não autorizado. A política de tela limpa deve ser considerada para todo o departamento e seguida por todos os funcionários colaboradores, de forma a garantir que as informações manipuladas por sistemas aplicativos Excel, Word não fiquem expostos e permitam o acesso a pessoas não autorizadas. Isso é muito importante, pessoal. E as salas devem ser mantidas limpas, sem caixa ou qualquer outro material sobre o chão, de modo a facilitar o deslocamento dos funcionários colaboradores. Sempre que o computador não estiver em uso, não deve deixar nenhum arquivo aberto, de modo que as informações podem ser visualizadas por outras pessoas que estiverem no local. Agendas, livros ou qualquer outro tipo de material que possa conter informações sobre a empresa ou informações particulares devem ser sempre guardados em locais fechados, evitando o acesso de outras pessoas que não são responsáveis pela informação. Chaves de gavetas, armários, de porta de acesso e laboratório de informática devem ser guardados em lugar adequado e não deixados sobre a mesa ou guardados com funcionários colaboradores não adequados. Então, esses itens também são bem interessantes e devem ser seguidos. Em questão à utilização de laboratório, né, sala de aula e auditório, por exemplo, a utilização de laboratório e equipamentos de informática, algumas regras básicas devem ser cumpridas. Nesse caso, a gente está falando se tiver utilização de sala de aula, né, que é nosso exemplo de política de segurança física, para que seja feito o uso correto das instalações, evitando qualquer tipo de dano aos equipamentos em laboratório, prejudicando sua utilização. O acesso ao laboratório de informática deve ser controlado, somente sendo permitido o uso por seus funcionários colaboradores. É de responsabilidade do professor funcionário, né, no caso se for uma escola ou se for uma empresa, que utilizou o laboratório, zelar pela ordem da instalação. Caso seja necessário qualquer tipo de manutenção, a equipe técnica responsável deve ser informada. No momento que entrar no laboratório, o funcionário responsável deve verificar se todos os equipamentos estão funcionando corretamente. Após a utilização, essa verificação deve ser repetida e qualquer problema deve ser reportado à equipe técnica para que seja solucionado o mais rápido possível. Os laboratórios devem ser trancados quando deixados sem supervisão. Nenhuma equipe pode ser conectada a sistemas ou redes sem aprovação prévia. Né? Então, a gente chegou ao final da nossa segunda parte da aula da semana 8. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Estude, que esse assunto também é assunto da nossa prova, da nossa segunda avaliação de aprendizagem, tá ok?